Um direito que apenas poucos intelectuais se empenham em reivindicar é o direito à errância, à vagabundagem. E, no entanto, a vagabundagem é a alforria e a vida na estrada, a liberdade. Romper corajosamente com todos os entraves com os quais a vida moderna e a debilidade do nosso coração carregaram nossa ação, sob pretexto da liberdade, armar-se de um cajado e de uma bolsa carteiros simbólicos e ir embora. Quem conhece o valor e o gosto delicioso da liberdade solitária, pois só se é livre sozinho, sabe que o ato de partir é o mais corajoso e mais belo de todos. Felicidade egoísta, talvez, mas felicidade para quem sabe aproveitá-la. Estar sozinho, estar livre de necessidades, ser ignorado, sentir-se estrangeiro e em casa em todos os lugares e caminhar, solitário e magnânimo, à conquista do mundo. O andarilho vigoroso, sentado na beira da estrada, contemplando o horizonte livre e aberto diante de si, não é o mestre absoluto da terra, da água e do céu? A autora dessas linhas teve uma das vidas mais interessantes da virada do século XIX para o século XX. Nasceu na Suíça, teve uma mãe aristocrata, era uma filha não reconhecida de uma união fora do casamento, supostamente com quem vai ser o tutor dessa garota, aprende vários idiomas e passa a viajar. Viaja para Sardenha, viaja para Argélia, conhece a África árabe, aprende vários idiomas, se converte ao sufismo, sofre um atentado, passa a se vestir de homem árabe, homem europeu, para poder circular nesse meio, nessa sociedade masculina, patriarcal, colonial, né? Mas ao mesmo tempo também assina muitos dos seus escritos com pseudônimos masculinos também, né? É precursora dessa fluidez de gênero que a gente vê explorada teoricamente, na prática, nesse nosso tempo. Essa autora, que se chama Isabelle Eberhard, tem uma vida ao mesmo tempo muito trágica, marcada pelo suicídio, marcada pelo abandono e pela interrupção abrupta, muito jovem. É uma autora que falece no comecinho do século XX, afogada no deserto. A gente vai falar sobre isso. É uma personagem fascinante para a gente pensar os caminhos e os descaminhos de escritoras, escritores dos últimos séculos e desses autores que muitas vezes passam despercebidos, são desconhecidos. Hoje a gente vai falar sobre Isabelle Eberhard e quem vai falar comigo, quem vai conversar comigo vai ser Paula Carvalho. Paula Carvalho, que organizou uma reunião, um estudo sobre a sua obra e uma reunião, uma antologia dos seus escritos, publicado pela Fósforo, intitulado Direito à Vagabundagem, as viagens de Isabelle Eberhard. Paula Carvalho, ela tem aí também uma biografia muito singular. Ela é historiadora, jornalista, editora da revista 451, da editora Tinta da China, Brasil. Colabora no blog da editora Tabla e lançou o livro Direito à Vagabundagem, esse que a gente vai comentar hoje. Tem doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense e mestrado pela Universidade Federal de São Paulo. Ela estuda viajantes e principalmente os viajantes disfarçados. Então é isso, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Olá, meu nome é Tiago Novaes e você está no Prelo. Paula, muito obrigado por ter topado participar do Prelo, tudo bom? Tudo bem, obrigada pelo convite, Thiago, eu tô bem feliz. Legal, bacana. Em geral eu tô do outro lado, né, eu tô fazendo as entrevistas, então... Sim, bom, então... uma troca de papéis. Muito bom, muito bom. Paula, como que surge o seu interesse pela obra da Isabelle? Eu acho que você comenta no livro Direito à Vagabundagem que antes de descobrir a obra dela, você descobriu a obra de um outro viajante chamado Richard Francis Burton. Você podia falar um pouco de como que você parte desse autor até chegar à obra da Isabelle? Sim. O Richard Burton, na verdade,
é o viajante com quem eu tenho mais intimidade, vamos dizer assim, que eu estudo ele há bastante tempo, já tem uns mais de 10 anos, eu falo, né, estou com ele há mais de 10 anos, e ele fez a peregrinação para Meca disfarçado de muçulmano, né, eu descobri isso vendo uma exposição sobre a peregrinação para Meca, quando eu estava em Doha, no Catar, no Museu de Arte Islâmica, e tinha uma parte só sobre europeus que foram para Meca, e entre eles ele estava, e aí a partir disso fui descobrindo esse mundo do que eu chamo, né, os viajantes disfarçados. E aí, entre esses viajantes disfarçados, que tem o Burton, né, que se disfarça para ir para Meca, de muçulmano, eu acabei encontrando a Isabelle. Nem lembro exatamente como, assim, porque eu, né, às vezes nas pesquisas você vai indo, às vezes você acha coisas em nota de rodapé, de algum artigo obscuro, e aí eu comecei, a partir de estudar ele, eu comecei a descobrir esses vários outros viajantes, né, principalmente do 19 para o 20, que tem essas vidas bem absurdas, assim. E quando eu vi a Isabelle, eu falei, nossa, parece o Burton de saias, assim, porque eles tinham algumas semelhanças, ainda tem muitas diferenças, mas aí, dentre esses viajantes que eu descobri, né, a Isabelle era uma das que mais me fascinou, assim, porque ela era tão ou mais complexa que o Burton, assim, que eu também acho um personagem bem complexo. E ela tem uma vida muito cinematográfica, né? Então, trágica. O Richard, se a gente for começar pelas diferenças entre Burton e Isabelle, o que você apontaria? Eu fico pensando no disfarce, né? Assim, por que o Burton se disfarçou? O que é notável nisso? Eu acho que a maior parte das pessoas que vai nos escutar no episódio de hoje não conhece a vida dele, assim. Por que ele precisou se disfarçar para ir para Meca? Enfim, e por que a Isabelle se disfarça? Primeiro, eu só queria comentar que eu uso esse termo disfarce porque eu ainda não achei um termo bom o suficiente para capturar toda essa complexidade, né? Que acho que eu vou contar a história um pouco dele, vocês vão entender porque que não é exatamente um disfarce, né? O Burton ele nasce na Inglaterra em 1820 em 1821. Passa a juventude, a infância viajando com os pais. Ele era um pequeno prodígio, uma criança prodígio, sabia falar várias línguas, mas também não se adaptava à escola, aprendia várias coisas. Aí foi estudar em Oxford, aí ele foi expulso, enfim, foi suspenso da faculdade. E aí ele foi para a Índia como soldado da Companhia das Índias Orientais, na época da colonização britânica lá da Índia, e a partir daí ele começou a aprender várias línguas, assim, orientais, né, vamos dizer assim, e latinas e tal, e ele mesmo diz que sabia umas 30 línguas e dialetos, assim, ele aprendeu ao longo da vida dele, né? Ele que diz. E ele aprendeu português também, a segunda língua que ele mais gostava era o português, mas a primeira era o árabe. E aí ele começou a se disfarçar na Índia nessa época, porque ele era meio um espião, mas ele também queria ter um contato mais próximo com as populações locais. Ele sempre se atraiu, né? Foi atraído pelos rituais dos outros, assim, vamos dizer assim. E aí no meio disso ele resolve que ele quer fazer a peregrinação para Meca, que é proibida, né, para não muçulmanos. Ele não queria se converter, mas ele fez todo um processo para poder fazer essa viagem, inclusive a circuncisão, que é uma coisa que os muçulmanos faziam também, né, que nem os judeus.
Então ele falava, não, então quando eu for fazer xixi, eu ensino, na hora ali eu preciso deixar claro que eu sou muçulmano. Então também, enfim, tem muitas lendas em torno desse processo aí de preparação dele para fazer a peregrinação, mas aí ele faz isso ao longo de 6 meses, ele sai do Cairo, viaja, desce o canal, desce por Suez, depois vai para a Península Arábica, ali Jeddah, que é no litoral, e vai para Medina, numa caravana, e depois desce para Meca, e depois retorna para o Cairo, né? Depois ele retorna para a Índia. Então, isso em que ano, Paula? Isso quando foi? Em 1853. Tá. Ou seja, anterior à investida da antropologia como isso. Ele é considerado um dos pais da antropologia, assim, ele pode ser considerado um dos fundadores, assim. Ele fazia etnografias, esses relatos de viagem do século XIX, eles têm também esse cunho etnográfico, assim, mas também tinha muita pseudociência, enfim, era uma grande miscelânea, né? Que também a gente pode dizer que o Burton também era muito influenciado pelos relatos de viagem árabes da época medieval, né, que são chamados de Rihla, né, que também é uma miscelânea, né, trazem vários temas. Então é muito fascinante esse mundo deles, né? E aí depois ele faz outras viagens disfarçado também, mas nenhuma com o mesmo sucesso que é essa de Meca, né? Eu vou cortar bem, porque senão posso ficar por horas falando dele, porque tem muita história. Mas aí depois ele vai buscar as fontes as nascentes, né, do Rio Nilo, junto com John Speke, que eu acho que é o período mais conhecido da vida dele. Tem até um filme sobre isso, que chama Montanhas da Lua, que é de 90, que é o momento que se comemora os 100 anos de morte dele também. E aí eles ficam uns 2, 3 anos viajando, e aí o Speke que pega os louros, né, de que foi ele que descobriu a nascente do Nilo e não ele. Aí eles têm uma espécie de disputa, que aí no dia que o Speke vai fazer vai ser o dia, né, dessa disputa oral mesmo, descobrem que ele morreu de uma forma bem trágica, né? Ninguém sabe até hoje se foi suicídio ou não, porque foi durante uma caçada na propriedade da família dele, e ele era um exímio caçador, enfim. Para mim foi um acidente, assim, do que se estuda, parece que foi um acidente mesmo, mas isso deixou todo mundo chocado. E aí, a partir disso, o Burton acaba indo seguir uma carreira diplomática, por influência da mulher dele, a Isabel Burton. Aí, por um tempo, ele fica na costa ocidental da África. Depois ele vem para o Brasil, ele mora em Santos, ele vira cônsul em Santos, porque ele sabia falar português. Viaja pelo Brasil, tem livros dele sobre o Brasil, ele foi ver os campos de batalha da Guerra do Paraguai. Ele chegou também aí para a Guerra da Crimeia, enfim. Quando eu conto para os meus amigos, eles falam, nossa, ele parece o Forrest Gump, assim. Ele tá em vários lugares. Meio Forrest Gump, meio Indiana Jones, né? Mas ele quer voltar, ele quer ir para algum lugar ali na parte mais árabe, né, que era realmente a paixão dele. Aí ele consegue ir para a Síria, depois é expulso da Síria. E aí vai terminar a vida dele num posto em Trieste, aí acho que ele fica uns 20 anos, e ali ele foca na carreira de tradutor dele, que é quando ele traduz o Kama Sutra, As Mil e Uma Noites, né, que vai trazer uma fama um pouco mais tardia para ele, mas ele continua viajando bastante, assim, até o final da vida dele, que é em 1890, que ele morre do coração. E aí também o que acontece é que ele tinha um monte de manuscritos, um monte de papéis. A mulher dele e a irmã da mulher dele vão lá e queimam também grande parte desses documentos. Então a gente tem também aí lacunas da vida dele muito grande, porque a gente não teve acesso aos diários, porque eles foram queimados.
Então, aí, a partir disso, dessa vida, né, que também é muito absurda dele, eu fui descobrindo a Isabelle, assim, né, que também teve uma vida absurda. Os dois tinham se iniciado na mesma confraria Sufi. Sufi, simplificando muito, é a vertente mística do Islã, que tem os transes, que tem... Se alguém já foi para a Turquia ou conhece os derviches que rodopiam, tal, isso daí é uma das confrarias do sufismo. Então, eles eram dessa mesma eles eram dessa mesma confraria, eles tiveram eles aprenderam muitas línguas muito jovens, eles tiveram uma criação não muito ortodoxa. A Isabelle nasce na Suíça em 1874, filha bastarda. Até hoje ninguém sabe direito com certeza qual que é a origem da paternidade dela. Isso foi sempre uma grande questão para ela, né? Mas de pais russos, né? Provavelmente o pai dela era o tutor dela, que ele era de origem armênia, inclusive. A mãe era uma aristocrata da Prússia, provavelmente judia, mas casada com um nobre russo também. E ela teve 5 filhos e ela foi a última. E ela foi a única que não teve, que só teve o sobrenome da mãe, né, de solteira. O Eberhard é o nome de solteira da mãe. Então isso sempre foi uma grande questão. E aí ela foi criada por esse tutor, que eu considero que é o pai dela, também muitos biógrafos. E ele ensinou várias línguas para ela já lia o Alcorão em árabe quando era criança, sabia cavalgar. E o pai só deixava ela sair de casa vestida de homem, com roupas de homem, né? Então, ela foi criada dentro dessa ideia do disfarce, né? O Burton foi se disfarçar, mas para poder ter acesso a uma cultura ou a um lado ali, vários lados ali daquelas culturas que ele, como um soldado britânico, provavelmente não teria. E aí ela também começa a se disfarçar de homem para poder sair de casa. Mas como que era isso, assim? Bom, primeiro, como que era a relação dela, não sei do que se tem notícia, com o pai barra tutor, né? A gente não tem certeza. E como que se deu essa cultura familiar do disfarce? Porque ao mesmo tempo é isso, ela é essa filha bastarda, o pai também disfarçado de tutor, assim. Mas por que ela só era autorizada a sair de casa como menino, assim, como rapaz? O pai dela, o suposto pai dela, ele era um anarquista, assim. Então, ele também estava... Nessa época, Genebra, que foi onde ela nasceu, era um lugar, que isso no segunda metade do século XIX, né? Era um lugar que estava recebendo muitos refugiados, muitas pessoas que eram perseguidas politicamente, tanto no Império Russo, quanto no Império Turco-Otomano, de vários lugares. Então, era um lugar que tinha muita efervescência cultural e política. E o pai dela... eu vou chamar de pai, né, dela, tá. O Alexander Tropomovsky, ele era desse grupo anarquista também. Ela também foi criada nesse ambiente com muita liberdade, vamos dizer assim. Ele tinha ideias muito pouco ortodoxas mesmo, até mesmo para a época de hoje, né? Então a ideia de educação era completamente diferente do que ele tinha, do que se tinha na época e até hoje, do que a gente tem hoje. Mas a ideia, né, de que você poderia de liberdade, né, de você poder se deslocar de uma forma com mais liberdade, vamos dizer assim, era se vestindo de homem, né? Porque dizem até alguns biógrafos que ela foi meio criada como um menino, tipo um tomboy, assim, né? Essa expressão em inglês. A mãe estava sempre acamada, era uma mulher muito doente, então
não era uma pessoa muito ativa. A Isabelle também sempre foi andrógena, tinha um físico muito andrógeno. E como ela só podia sair de casa vestida de menino, justamente para não chamar tanto atenção, né? Uma mulher andando ali sozinha chamava muita atenção. E ela também usava muitos pseudônimos masculinos, por exemplo, para escrever, para publicar textos e contos. De quando ela era mais jovem, ali nos jornais, ela também usava pseudônimos masculinos. Porque provavelmente era mais aceito, né, socialmente, do que uma mulher escrevendo, né? Então tinha mais chance de ser publicado com o nome de um homem do que com o nome de uma mulher, né? Ela ser levada mais a sério pelos editores. Só que aí isso acabou, eu acho que ela acabou pegando gosto também por isso, porque ela também gostava muito de seduzir os homens, vestida de homem. Então ela gostava muito de causar essa confusão mental nos homens que ela seduzia, assim. Ela seduzia bastante, assim, tanto europeu, e ela se correspondia com muitos outros homens também, né? Ela teve poucas amigas mulheres. Mas tinha, né? Principalmente entre esses russos anarquistas, assim, que estudavam medicina. Então, e ela era muito ligada ao irmão dela também. Ela queria que o irmão dela vivesse... Ela queria viver através do irmão dela. Ela queria que o irmão dela fosse escritor, que o irmão dela tivesse, entre aspas, aí, aventuras no deserto, no norte da África. E ele acabou indo para o norte da África na Legião Estrangeira, né? Que como um soldado também, oficial. E aí ela e a mãe dela vão atrás do irmão, e aí se mudam para a Tunísia, e aí elas se convertem mesmo, né? Ao contrário do Burton, ela se converteu mesmo. Ela se converteu. Como que surgiu o desejo dela de conhecer o norte da África? Assim, foi idealização? Existiu uma... você menciona mesmo no livro, né? De que desde Victor Hugo, Napoleão, existe esse interesse europeu muito ligado ao exotismo, né? Orientalismo, essa ideia. Como que se dá esse desejo de conhecer o deserto, conhecer a cultura árabe e tal? Foi pela literatura mesmo, foi pela literatura. Ela leu muitos livros franceses, inclusive que hoje nem são muito conhecidos, né? Os autores que ela admira, a maioria deles não tem tanta importância, assim, tirando o Victor Hugo. O resto são livros que são bem exotizantes do que seria o chamado Oriente, né? Então ela tinha essa visão muito romântica, né, do deserto, de viver uma vida nômade também, porque como ela não tinha muitas raízes em lugar nenhum, né? A gente fala que ela é suíça, né, só porque ela nasceu em Genebra, mas ela se considerava russa, por exemplo, porque toda a cultura que ela foi criada era russa, né? A primeira língua dela era russo, francês, mas ela também falava bastante francês em casa. Na verdade, ela escrevia em francês, né? E aí, quando ela vai para Tunísia e aí depois para Argélia, ela se encontra de alguma forma. Mas por que ela se encontra lá? Porque logo depois que ela e a mãe se mudam para Tunísia, depois para Argélia, a mãe dela morre. E isso isso foi um grande trauma na vida dela. E aí, depois da morte da mãe, ela retorna algumas vezes para a Europa e vai perdendo cada um dos familiares, assim, né? O meio-irmão do meio dela se suicida, né? Os outros dois mais velhos já tinham fugido de casa. Porque eles achavam que o pai deles era um general, um nobre russo, e eles achavam que o tutor, o suposto pai dela, tinha envenenado ele, enfim, tem toda uma história dramática também em torno disso. E aí depois o tutor morre também,
e o irmão, né, com quem ela era mais próxima, se casa com uma mulher que ela odeia. Então ela sente completamente, se sente completamente sozinha nesse mundo. Então não tem mais nada lá na Europa que segure ela. Então ela retorna para onde ela se sente mais livre em casa, né, que é a Argélia. É curioso, né? Eu não consigo deixar de pensar, e aí eu vou te lançar uma. Você acha que essa posição marginal da Eberhard na sociedade europeia, né? Marginal, deslocada, meio como é que centrífuga, assim, você acha que é um dos elementos que aproximou ela de uma cultura marginalizada também pelo Império Europeu, por uma... Sim, com certeza. Aí o que acontece também quando ela tá lá é que ela assume aí de vez uma identidade masculina, né? Isso ela já tinha feito em outros momentos na Europa também, mas aí ela assume a identidade do Sir Mahmud Saad, que ela utiliza como... Porque assim, ela não deixa de ser a Isabelle Eberhard, mas ela também, quando lhe convém, quando ela quer, ela é o Mahmud Saad também. E então ela é essas duas coisas ao mesmo tempo. Por isso, e para mim o Burton, só voltando àquela primeira pergunta, e o Burton também, quando assume esse disfarce alter ego aí, que é o Abdallah, eles acabam vivendo como esse outro, assim. Então, para mim, às vezes não é só mais um disfarce. Eles são e não são essas pessoas também ao mesmo tempo. Claro, né? Não é que eles enganavam todo mundo, né? Longe disso. Mas eles podiam viver dessa forma, né? E a Isabelle Eberhard tinha o privilégio do disfarce, o privilégio da ambiguidade. Porque eram pessoas brancas em territórios colonizados e racializados. Tem uma teórica que eu sempre cito, assim, que para mim foi muito importante, que é a Anne McClintock, num livro que chama O Couro Imperial, que ela fala sobre esses disfarces na Inglaterra também, e que os britânicos, os europeus em geral, tinham o direito à ambiguidade, que, por exemplo, os indianos que tentavam se britanizar, vamos dizer assim, não tinham, porque eles não conseguiam fazer isso, né? Eram depois o que o Homer Bhabha vai chamar dos mímicos, né? Porque tem essa... apesar deles terem todos uma criação inglesa, uma criação francesa, enfim, essas elites, né, essas classes médias desses locais colonizados, eles também sabem que nunca vão ser 100% aceitos, porque eles não são brancos, né, tipo, essa criação também aí das raças. Porque se fosse uma mulher árabe tentando ser um homem europeu, ia ser muito difícil, não ia dar certo. Né? Então, se a gente faz esse outro caminho, e as mulheres europeias, isso é muito interessante, elas também encontravam esses locais que eram colonizados, eram locais de liberdade para elas também, porque elas tinham uma liberdade que elas não teriam na metrópole, mas assim, em detrimento da opressão de outras pessoas. Ou, assim, é mais complexo do que isso, porque a Isabelle, por exemplo, ela se identificava muito com os homens árabes, né? Acho que é importante dizer isso. E nos escritos dela, então, principalmente na ficção, ela defende bastante os argelinos, os árabes. Mas aí as posições políticas dela também vão mudando ao longo da breve vida dela, né? Porque ela morre muito cedo, né? Com 27 anos. Aí quando ela tá ali com 27 anos, ela começa a mudar um pouco a visão que ela tem da colonização.
ela começa a ser a favor da colonização francesa, porque ela estava cobrindo uma guerra entre grupos da fronteira de berberes, né, de beduínos, da fronteira do Marrocos e da Argélia. Então ela achava que um poder europeu lá, francês, sendo tutor desses locais, evitaria um banho de sangue, por exemplo, entendeu? Mas nesse sentido, né? Mas depois a gente não sabe como é que ela teria pensado mais pra frente, porque ela morre em 1904. Ela não tem consciência, né, disso que você diz, né, Paula, assim, dessa ideia de que como mulher europeia ela tem essa capacidade de circular ou seja, queria te perguntar se existe alguma consciência desse lugar privilegiado. Ela tem. Ela tem? Ela tem. Mas ao mesmo tempo, ela... É que a Isabelle foi criada com uma ideia de que ser mulher é ser inferior mesmo. É uma coisa muito ruim ser mulher. Ser mulher europeia, tem um texto dela que ela fala que ela é bem... A Isabelle era bem misógina, na verdade. Ser mulher europeia era ser uma pessoa muito superficial, muito fútil, que só se preocupa com frufrus e uma imagem, né? E ela queria coisas mais profundas. E, ao mesmo tempo, ser uma mulher árabe era ser uma mulher submissa. E ela tem uma carta que ela escreve, porque depois ela casa, né? Com um argelino, o Slimane, que tem a cidadania francesa. Ela casa com ele, em uma carta ela fala para ele assim, não fique achando que eu vou virar, eu não sou uma Fátima qualquer, eu não vou virar a sua Fátima, né, como se fosse qualquer mulher árabe ali, que eu vou ser submissa a você, não adianta você tentar me controlar, eu vou continuar viajando, eu vou continuar sendo independente, porque não adianta, eu sou assim, então, mas essa possibilidade de mobilidade, né, para ela tá ligada ao que é masculino, né? As mulheres, ela não vê isso, ela não defende isso para as mulheres, por exemplo, assim, especificamente. Ela só não quer ficar fechada dentro dessa caixinha do que é feminilidade, de um casamento considerado normal, né, entre aspas ali, porque outros homens quiseram casar com ela não quis, porque ela tinha medo de perder essa independência Sim. que ela tinha, porque ela queria era ficar viajando pelo deserto e ficar vivendo daquele jeito, e ela também dormia com quem ela queria, ela ia em bordéis, não sabemos, não se tem notícia se ela teve casos com mulheres ou não, eu acho que não, ela usava drogas, né, fumava quife, enfim, bebia muito também, então não era exatamente um comportamento ligado às mulheres, né, então, e ela não tinha tanto contato com mulheres árabes também, então isso é importante dizer. Eu achei muito interessante uma passagem que você destaca, onde ela está debatendo com que roupa que ela vai no juízo e aí, em algum momento, ela diz, não, mas é muito mais... Eu não tenho nem dinheiro para me vestir como mulher, né? Ela fala, é muito mais prático me vestir como homem. Como que você foi... Como que você... É claro, a gente começou a nossa conversa hoje com você comentando como ela é uma figura complexa. E como figura complexa, a gente não tem uma única resposta. Mas como que você foi entendendo essa heteronomia... queer, sei lá, não sei nem se dá para usar esse nome, né? Seria uma ilusão retrospectiva. Mas é muito interessante, porque, não sei, de alguma forma dialoga com essa fluidez de gênero com a qual a gente, né, com que a gente tem debatido nesse nosso tempo, assim, é muito atual, assim, né? As questões a que ela embora muita coisa não seja consciente, muita coisa tá muito presente na vida dela e que vai, vamos dizer, assumir um lugar, assim, um protagonismo, um debate que vai assumir um protagonismo agora, né? Nos últimos 30, 40 anos, né?
Só para contextualizar, né, essa discussão da roupa dela é muito boa, né, porque ela sofreu um atentado, né, tentaram matar ela, ela sobrevive, aí logo depois ela é expulsa para a França, porque achavam que ela estava incitando os árabes contra os franceses, mas aí ela retorna para esse julgamento do árabe, né, do homem árabe que foi acusado, né, de tentar matá-la, e aí no final ela resolve ir vestida de mulher árabe, porque realmente, né, na carta que ela coloca, ela começa a listar todas as coisas que ela ia precisar comprar, né, desde peruca, a roupa de baixo, enfim, é muito caro ser mulher, isso até hoje também, né? Essa parte, assim, desses cuidados da toalete, assim, do que seria, entre aspas, uma mulher respeitável, você precisaria de dinheiro mesmo, para isso, e ela não tinha, e ela raspava o cabelo também, né? Então, mas eu acho que ela ainda é muito vanguarda, sabia? Eu acho que a gente não tá pronta ainda para falar sobre ela, porque apesar desse tema, né, do gênero tá muito em debate hoje em dia, eu acho que ela vivia o gênero de uma forma muito livre, assim, bem mais livre do que a gente vive hoje. Porque é uma coisa que a Judith Butler fala, mas que ela faz o contrário, assim, pelo menos em um texto da Judith Butler, que ela usa o gênero como se fosse a roupa que ela vai vestir naquele dia, assim. Então, ela tinha essa possibilidade. E ela era essas várias coisas ao mesmo tempo, assim, não só, né, de gênero, mas também em termos étnicos, né, étnico-raciais, mas também tem uma outra complexidade ali, né? Porque os árabes aceitavam ela, né? Deixavam ela viver essa excentricidade de alguma forma, né? Alguns ela enganava, né? Mas se você tinha um contato por mais tempo com ela, você logo descobria que ela não era um homem, né? Sim. Então, e eles simplesmente deixavam, assim. Então aceitavam numa boa. Ela não os enganava nesse sentido, né? Você menciona ela acha que ela enganava. Ela acha que ela... Eu acho. Não sempre, mas eu acho que ela acha que ela enganava, assim. Mas eu não sei se é alguma comentadora que você resgata que comenta esse traço cultural mais discreto dos árabes ou seja, eles não querem escandalizar, né? Eles não querem trazer a coisa para... Eu acho que quem comenta isso é uma outra viajante, que é posterior a Isabelle, a Gertrude Bell. Não sobre a Isabelle, né? Mas sobre esse traço árabe. É tipo, eles deixam cada um viver a sua vida, cada um dentro da sua loucura, entre aspas, excentricidade. E a Isabelle vivia lá, claro, ela também incomodava, né? Não era todo mundo, ela não era uma unanimidade, longe disso. Mas tinha muita gente que aceitava ela. Algo que você comenta que não é tão bem aceito assim é a relação dela com a religião, né? Eu acho que nem todo mundo acolhe essa conversão dela ou essa... Bom, primeiro, eu achei muito fascinante essa ideia do sufismo. Eu não conhecia sufismo, sabia de nome, mas não... Acho muito interessante. Se você puder falar um pouco sobre o que é o sufismo e como que é essa conversão dela, assim, como que isso chega e como isso impregna a literatura dela. Vou simplificar bem, né? Claro. Porque também não existe, o sufismo é bem antigo. Enfim, tem muitos muçulmanos que não veem o sufismo como uma vertente islâmica. Né? E tem outros que acham que sim, que é uma vertente islâmica, né? Então que segue o Alcorão, Mohammed é o profeta, mas eles têm
uma outra visão sobre, porque também é uma influência de vários outros ritos e culturas religiosas, né? Da Índia, da Ásia Central, ali também do norte da África, outras culturas africanas também. Então, também e eles não têm não tem um líder centralizador, né? No Islã não existe isso, que nem tem um papa no catolicismo, mas você tem pequenos grupos, que eles são chamados de confrarias ou táricas, e aí tem sempre uma espécie de mestre que vai ter os seus seguidores. Você precisa ter um mestre no sufismo para levar para esse caminho. Não é uma... É muito ligado ao misticismo também, porque eles acham que você não precisa ter um mediador entre você e a divindade, porque Deus está dentro da gente e está em todas as coisas. E a essência das coisas, elas não existem. A essência das coisas não existe, porque tudo é Deus e tudo é manifestação divina. Então, o objetivo é você conseguir... Você tem exercícios respiratórios, corporais, rezas, para você entrar em transe, às vezes até algumas substâncias, né, que ajudam a entrar nesse transe, e tem o caminho, né, que também, em geral, cada confraria vai seguir determinadas regras para se atingir o alto, né, mas é um caminho individual também, de alguma forma, né, que você consegue atingir, mas também em grupo, né, porque é tudo, não é tudo e, porque nós somos quem nós somos, mas também nós somos o Deus, nós somos todos os outros, né, então é uma outra forma de ver o mundo mesmo, de lidar com o mundo. E também não necessariamente é uma vertente que se isola do mundo, né? Tem alguns que se isolam, mas não é obrigatório. Você também não é obrigatório a fazer os ritos, né? Por exemplo, ir para Meca, fazer peregrinação para Meca. Você não precisa, né? Então isso também era visto como algo muito perigoso dentre os líderes religiosos islâmicos, entre os califas, né? Porque isso acabaria minando, né, essas bases religiosas, né? Então, e no norte da África você tem um florescimento muito grande, ainda existem muitas confrarias, né, na África em geral, né? Existe aqui em São Paulo, existe aqui no Brasil, né? A maioria trazidas por refugiados, imigrantes africanos mesmo, muçulmanos, e eles são... Eu acho que eles conseguem acolher muito a diferença, assim, de alguma forma, né? O que é diferente e tal, assim, que não é tão... eu não sei o quanto se exige, né? Acho que depende de cada mestre ali, de cada confraria que você tá. E no norte da África, eles têm uma influência política muito grande. Entre os líderes, com os próprios europeus, né? Porque no Marrocos, né? Algumas confrarias vão ser aliadas dos franceses, outras vão ser dos espanhóis. Então, mais ou menos quando teve a colonização aqui no Brasil com os grupos indígenas, isso também aconteceu no norte da África, por exemplo, né? Na África, eu acho, islamizada. Então, e a Isabelle entrou no meio disso também, né? Porque quando ela se filia a uma determinada confraria, que é a Cadíria, ou os Cadires, as outras confrarias
por exemplo, os Tidjanes, que também tinham poder e estavam brigando para ter influência política ali, veem ela com maus olhos. Então ela acha, por exemplo, que foi o líder dessa confraria que mandou matar ela. Só que ele era muito poderoso, então ele nunca ia ser julgado. Então colocaram ali um bode expiatório. Ela defende muito isso, assim. E para ela, depois dela ter sobrevivido a esse atentado, ocorre uma transformação nela, inclusive interior e religiosa, porque ela começa a se ver como uma mística. Que tipo, porque afinal, por que ela sobreviveu? Né? Porque quando você entra em contato com a sua própria mortalidade, você revê muita coisa. E ela reviu isso, então ela começou a ter, isso a gente vê nos diários dela, ela começou a ter uma visão muito grandiosa dela, porque como uma escolhida, né? Porque afinal ela sobreviveu para quê? Então ela queria então ser uma dessas místicas, porque existem essas mulheres místicas também que eram chefes de confrarias, ali no norte da África também. Ela conheceu uma delas, ela conheceu duas, né? Então, e algumas eram bem míticas, né, nessa época. Então, ela queria ser uma dessas lideranças, assim. Ela achava que ela ia salvar muita gente, mas aí ela morre antes disso, né? Eu achei muito bonito um traço cultural que você destaca, de que na língua árabe a forma presente, eu vou até citar aqui, ó. Na língua árabe a forma presente do verbo ser só é usada quando se fala de Deus, porque só Deus é, todo o resto está. E que o pecado para essa religião é o de querer ficar, de querer consolidar identidades. Eu fico pensando como isso cai bem, né, para alguém como a Isabelle Eberhard, ou seja, essa impermanência de que o budismo também fala, e aí, como você menciona, o sufismo também defende, é muito alinhado com essa ideia, né, de metamorfose, né, de metamorfose, sei lá, enfim, dessa multiplicidade de identidades, né, que ela tem. Eu fui entender isso depois de ler, acho que foi a tese de doutorado acho que foi na filosofia, de uma pesquisadora que chama Beatriz Machado, que tá na minha bibliografia. Eu vi aulas com ela também, e ela fala muito sobre essa... Aí eu entendi o que é essa questão da identidade dentro do sufismo, que a própria palavra identidade não faz nenhum sentido, porque a ideia de identidade é uma coisa que é fixa, sendo que a gente está sempre em constante movimento interno, a gente está sempre em relação às coisas, né? Então, e dentro do sufismo, ela fala assim, eu olho, é um erro chamar simplesmente essa cadeira de cadeira, porque daqui a certos momentos ela pode virar outra coisa, né? Então, a cadeira a gente senta, mas daqui a pouco ela pode virar uma espécie de escada, de repente, se eu quiser subir para pegar em alguma coisa mais alta. Então, ela não vai ser para sentar, ela vai ser para você ficar um pouco mais alto. Enfim, isso tudo é muito relacional também. E eu lembro dela falar numa aula assim, como seria muito mais interessante se, em vez da gente perguntar para alguém, o que você faz ou o que você é, você perguntar como você está hoje. E aí você pode responder, eu estou um leão, ou eu estou um sol, ou eu estou várias outras muito coisas, bom. Porque é isso, né? Essa coisa entre esse dilema, parece que tem entre o ser e o estar, pelo menos na língua portuguesa tem essa diferenciação, não faz sentido dentro de um modo de ver o mundo em que todas as coisas estão em constante mudança, porque apenas o divino ele é imutável, mas as coisas que fazem parte dele também estão sempre mudando, sabe? Acho que a nossa linguagem também não comporta essas contradições, que a gente vê como contradição, né?
Então, aquela coisa, eu comecei, aquela coisa que é a lei da física, né? Que duas coisas não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Dentro dessa filosofia de vida, não faz sentido nenhum isso, porque todas as coisas estão ao mesmo tempo juntas. Né? E eu acho que isso tem tido uma influência. Eu acho que aquele filme, né, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, tenta captar, por exemplo, né, um pouco dessa visão que tenta incluir tudo, né? Enfim, não é o ou, né? Ou isso ou aquilo, é isso, aquilo, o outro, blá, blá, blá. Não é binário. E é uma maneira muito madura, vamos dizer assim, de lidar com o desamparo, né, Paula? Porque a vida da Isabelle foi difícil, né? Foi muito difícil. E que pessoa e que força que ela conseguiu extrair disso tudo, né? Porque a minha formação é na psicologia, na psicanálise. E nem todo mundo consegue transformar ferida, né, em literatura, sabe, em filosofia e pensar a coisa, se apropriar disso de uma forma que isso te sirva, sabe, positivamente. E deixa eu te perguntar, né, quando você leu, já que você fez psicologia, você tem essa formação, você achou que ela tem algum tipo de distúrbio de personalidade? Porque psiquiatras ou psicólogos às vezes vêm comentar isso comigo, assim, que pra mim não é, acho que é outra forma, eu leio ela de outra forma, mas eu queria saber sua opinião. Eu sou da corrente antipsicopatologizante, assim, sabe, Paula? Eu acho que o viés patologizante, ele é muito redutor, assim, justamente dessa complexidade que tá na obra dela e que você destaca tão bem. Eu não consigo vê-la como uma borderline ou como uma psicose, sabe? Eu tenho um pouco de dificuldade. Eu não saberia. Assim, a minha leitura eu prefiro não ler dessa forma, assim, sabe? Eu não gosto muito desse... Então, eu não enxergo. Eu acho extremamente inspirador, assim, muito poético, mas trágico, né? Assim, Eu acho muito trágico. Muito trágico. E acho que a gente podia falar um pouco sobre... Eu acho que duas coisas que eu sinto falta ainda da gente conversar. Eu acho que uma delas é a morte dela, muito nova, e de uma forma meio absurda, que ela morre afogada num deserto, que eu acho que, sim, como pode, né? E como que isso... E como que a obra dela assim, é reapropriada, né, pelo colaborador dela. E como que a obra dela é entendida? Porque é um pouco o que você falou, me parece que ela ainda está sendo... ela ainda precisa ser compreendida, ela é muito de vanguarda, assim, né? E isso é uma das questões. A outra questão eu já faço, mas o que você pode dizer do fim da vida dela, extremamente... 27 anos, né? É a idade em que... Dos rockstars, né? Os rockstars morrem. Que louco, né? Exatamente. Eu brinco, né? Eu falo, nossa, ela foi a primeira rockstar a morrer, assim, né? Porque, assim, é uma vida muito punk também, assim, muito rock and roll, né? No melhor e no pior dos sentidos também, né? Enfim. Mas ela tá nessa cidadezinha. Ela, na verdade, foi uma das primeiras mulheres também correspondentes de guerra. Eu acho que isso é importante de dizer, porque ela estava trabalhando na fronteira ali do Marrocos com a Argélia, cobrindo essa guerra, escrevendo relatos dessa guerra, que para a França era importante. Ela escrevia num jornal que era escrito em francês, mas publicado em Argel. Que é importante dizer também, que acho que a gente não tem uma ideia, não tem uma noção, é que a Argélia para a França era uma extensão da França. Não era simplesmente uma colônia qualquer. Era uma extensão territorial da França mesmo. Além de estar geograficamente próximo, na cabeça dos franceses, era uma extensão do território francês mesmo, só que estava do outro lado do mar Mediterrâneo. Então,
ela é essa correspondente de guerra, e aí, no meio disso, ela fica doente, ela ficava muito doente também, isso é muito interessante, todos esses viajantes ficavam muito doentes. Então ela já tinha uma saúde frágil, aí ela adoece, aí ela tá muito mal, aí ela retorna para a cidade onde ela estava morando na época, que chama Ain Sefra. Ela tinha uma casa lá, ela morava num vale, né, no meio de um vale, numa cidade que fica no meio de um vale, assim, e ela tinha uma casinha de 2 andares, ela ficou hospitalizada lá uns dias, e aí quando ela recebe alta, ela volta para casa. Também um dia que o marido dela retorna para falar com ela, porque provavelmente eles iam se separar, eles já não estavam em bons termos, então ele provavelmente foi lá visitá-la para acabarem com o casamento. E aí eles estão conversando na parte de cima da casa, e aí em volta dessa cidade tem montanhas, né, com picos nevados. Ocorre um degelo, né, esses picos derretem muito rapidamente, e aí ocorre uma inundação dentro desse vale, muito forte, que levou grande parte das casas, enfim, das construções que tinham lá. Não deu, quando a Isabelle e o marido, o Slimane, viram, não conseguiram se salvar, né? Eles só não deu tempo de... Na verdade, o que acontece, eu acho que o corpo da Isabelle foi encontrado no primeiro andar, embaixo da escada, com os joelhos, né, e a mão assim encostada nos joelhos e na cabeça dela, tentando se proteger. Eu acho que ela foi atrás dos manuscritos dela, que ela tinha guardado no andar de baixo. O marido consegue se salvar, ela não, aí encontra o corpo dela ali no primeiro andar, porque ela estava escrevendo um romance também, ela estava mandando, ela teria enviado um manuscrito também para ser o primeiro a ser publicado dela, tal, que ela estava muito animada para isso. Então acho que ela desceu para salvar esses manuscritos. E aí ela morre afogada, ela não sobrevive. Aí tem até biógrafo que fala que acha que o Slimane deixou ela morrer, também acho isso um pouco demais, assim. E aí teve um leitor meu, que é um fotógrafo da Antártida, que ele comentou assim, foi o aquecimento global que matou a Isabelle, né, por causa desse degelo que não era comum na época. Enfim, eu falei, nossa, interessante essa visão, né, se a gente for parar para pensar. Eu tenho pensado um pouco mais sobre isso, né. Mas enfim, aí ela morre ali dessa forma. Aí o general francês com quem ela tinha bastante que ela falava bastante na época, o general Lyautey, que depois vai ser importante na colonização francesa, do Marrocos ali principalmente, dizem que ele era apaixonado por ela, e aí mandou todos os soldados dele, os oficiais, recolher papel por papel, que pudesse achar o corpo dela e recolher também os manuscritos dela, que pudessem ser recuperados, e eles fizeram isso. Aí ela foi enterrada, ela está enterrada até hoje em Ain Sefra, foi um funeral muçulmano, né, ela está enterrada até lá, é um lugar que eu quero muito visitar, vamos ver se ano que vem eu consigo ir. E aí o corpo dela fica lá, e ele entrega os manuscritos dela, não pro marido dela, mas pro editor dela, que era um grande amigo dela enquanto ela estava viva, era o editor dela desse jornal em francês na Argélia. O nome dele era Victor Barucan, e ele entrega os manuscritos para ele, né? Deveriam, na verdade, estar com o marido. Teve uma época que o marido foi atrás, e aí o Victor Barucan meio que ameaçou ele, falou, não venha mais atrás disso, porque senão você é um argelino, você é um árabe, eu que vou conseguir ter isso de qualquer forma. Então o Slimane também desencana disso, e depois ele morre um tempo depois, acho que alguns anos depois, acho que de tuberculose, alguma doença assim.
E aí o Barrocan, ele pega todos esses manuscritos, lê e modifica bastante. Eu não tive acesso a essa documentação, mas só vi fotos, né, de alguns desses manuscritos, que aí você vê o original da Isabelle e depois uma espécie de caneta roxa, que é ele fazendo mudanças no próprio texto dela, assim. Porque ele falava que ela escrevia como um leiloeiro, alguma coisa assim. Ele não gostava do jeito como ela escrevia, então ele ia lá e floreava. Mas assim, o jeito como ele fazia com que ela escrevesse era horrível também. Era cheio de floreios, era super dramático, assim, hoje é uma coisa bem datada, assim. Não que ela também não fosse... Ela também tinha ela também pesava um pouco a mão nisso, assim, principalmente nos diários. Mas o texto dele era muito mais afetado, vamos dizer assim, muito mais rococó. Para, acho que, trazer essa visão romântica ali do deserto, porque ele cria uma personagem, né? Que é essa mulher cavaleira, romântica, europeia ali no meio, vestida de homem, no meio do deserto, andando solitariamente, né? Tem todo um exótico ali que no período entre guerras também está muito em voga, né? E aí ela faz... E os livros dela, editados por ele, fazem muito sucesso, assim, na França, né? Na França. Então... E aí tem outros homens que tentam emular o jeito como ela escreve, falam que foi um texto, um livro perdido que acharam, tem umas histórias assim, que na verdade não foi ela que escreveu, foram esses homens que estão se aproveitando do nome dela. E aí mais pra frente, em alguns momentos, o Victor Barrocan, tipo, apaga o nome dela. E só deixa o nome dele, assim mesmo, em alguns livros, em algumas enciclopédias. E ele começa a falar que ele é que criou ela, né? Ele que criou essa... Se não fosse por ele, ela não seria ninguém, né? Para a posteridade. Então tem toda essa empáfia, vamos dizer assim, de apropriação dos textos dessa mulher que ele no final se aproveitou mesmo, né? Se apropriou e se aproveitou e modificou, que uma coisa seria se ele tivesse respeitado a forma como ela tinha escrito. Ela, inclusive, ela tem um romance que não foi terminado, chama Trimadeur, e depois ele lançou com um final que ele escreveu. Então, assim, ele também ganhou muito em cima dos textos dela. Ele ganhou a fama dele veio às custas dela, assim, mas de uma forma não muito respeitosa, não muito, né, nem um pouco respeitosa, né, né, porque ela não tá mais viva para poder reivindicar a própria voz, né. Sim. Então, só o que eu acho eu fico muito decepcionada com ele, porque durante a vida dela ele apoiou muito ela. Então, desde o que eles conheceram durante o julgamento, né? Então, ele apoiou muito ela, assim. Então, eles eram bem amigos. Então, é bem decepcionante o que ele faz com ela depois. Então, mas também não é o único homem, nem foi o primeiro, nem será o último a fazer isso. É uma apropriação tão violenta, né, da obra dela, então é uma deturpação tão grande que eu não sei, eu fico pensando, me lembra um pouco esses herdeiros que são tão possessivos com relação à obra, que atrapalham, sabe? Enfim, tem uma esposa de um... Bom, de fato, tem a questão da voz feminina que é solapada, né, por esse ex-amigo, por esse antigo amigo, né? Eu até comparo um pouco, né, com algumas questões. Tem a situação da Colette, né, aquela escritora francesa que foi casada, o marido dela meio que fechava ela, e ela tinha que escrever durante 16 horas, ele ia lá e colocava o nome dele, né?
Tem um suposto caso, também não é confirmado, né, do marido da Susan Sontag, né, o único livro que ele escreveu, parece que foi ela que escreveu, mas em troca dela conseguir a guarda do filho, enfim, parece que eles fizeram essa troca. E tem vários outros também na pintura, né, tem aquele filme Olhos Grandes, né, do Tim Burton, que mostra isso também, então... a Sylvia Plath também, o Ted, né? Ted também, Hughes. acho que Sim. Ted Hughes também meio que faz isso, enfim. Acho que se a gente for fazer uma investigação, assim, desses casos, a gente vai achar muito mais por aí também. Infelizmente. E é todo um tema, né? Que pode ser ainda mais, sei lá, seria interessante. Eu acho que talvez, não sei se existe já alguma obra que reúna esses casos de apropriação, mas esse seria um tema muito, muito interessante. Uma pergunta, mudando um pouco de assunto, mudando sem mudar tanto de assunto, mas o território da viagem meio que confundido com exploração, com domínio, sempre foi atribuído a a voracidade masculina, patriarcal, mas como você diz, muitas mulheres assumiram, ou seja, a despeito de toda a resistência, pegaram a estrada, né? Assim como a Eberhard. Tem algumas outras mulheres que você recomendaria, de escritoras viajantes, de exploradoras, jornalistas ou não, enfim, novecentistas do século XVIII ou século XIX, ou século XX, enfim, que você encontrou nas suas pesquisas, Paula, porque você também é uma escritora e é uma viajante, né? Assim, e que te inspiram hoje? Sim, isso também foi muito importante durante essa minha pesquisa, foi ver como também tinham muitas mulheres que viajavam. Até bem mais do que é dito, assim. Claro, não eram muitas, mas não eram, né, que nem os homens, mas tinham muitas, né. Primeiro, acho que a gente precisa comentar também dessa questão, né, dessa aventura, né, essa visão de explorar e descobrir, é uma visão muito europeia também, né. Então, hoje em dia eu acho que quem tem colocado mais em xeque isso são autoras mulheres, inclusive. Dessas escritoras, a Isabelle, enfim, eu acho que é uma voz até dissonante, assim, do resto delas, mas tem outras que tem... Porque, enfim, ela vive como homem também, mas, enfim, tem outras que também se disfarçavam de homem para poder viajar, né, isso até antes dela. Tem uma francesa, que eu esqueci o sobrenome, mas o nome dela é Jeanne alguma coisa, que chegou, ela se disfarçava de homem, de marinheiro, para poder viajar pelo mundo num navio. Ela chegou a vir para o Brasil. Enfim, aí quando os homens descobrem que ela é uma mulher, isso lá nas regiões ali do Sudeste Asiático, eu acho, eles estupram ela. Porque descobrem, enfim. Mas tem também, né, tipo, tirando essa questão mais trágica, tem uma mulher muito interessante que ela é uma austríaca, que ela escreveu para o Burton na época que eles estavam procurando criar uma tripulação, assim, não é tripulação, né, mas uma equipe para ir junto com eles para buscar as nascentes do Nilo, e ela escreveu querendo participar. É uma história, uma mulher muito interessante. E aí ela meio que stalkeava o Burton por vários lugares. Ela era mais velha. A Ida Pfeiffer, ela também veio para o Brasil. A Ida Pfeiffer, ela foi criada como um menino pelo pai. O pai depois casou ela muito jovem com um homem muito mais velho, que era mais rico. Ela teve, acho que 4 filhos, ela teve um monte de filho. Aí os filhos cresceram, o marido morreu, aí ela tinha uma grana e falou que eu vou fazer o que eu sempre quis, que é viajar o mundo. Então ela usa esse dinheiro, viaja o mundo umas 2 vezes, né, de navio, escreve sobre essas viagens. Uma dessas viagens ela vem aqui pro Brasil. E aí ela morre ela pega uma doença, não sei se é malária, enfim, mas aí ela morre em Madagascar.
também, assim, mas viajar mais velha, assim, eu gosto muito da história da ida. Aí tem outras, nossa, tem a Lady Hester Stanhope, eu brinco, né, essa é uma loucaça também, que é uma britânica do século XVIII, que é uma das primeiras mulheres a ir lá para essa região de Damasco. Aí ela meio que cria lá um reino dela, também ela era uma mulher muito rica, super excêntrica, e também, nossa, ela perde a linha ali também. Aí tem, enfim, tem uma mulher muito interessante que é a Gertrude Bell, que também é britânica, do começo do século XX, é uma das criadoras do Iraque, do país do Iraque. Conheci o Lawrence da Arábia, porque eu sou muito fã do Lawrence da Arábia também, né? Então, eu gosto muito. Mas, enfim, era uma mulher também rica, mas completamente aristocrática. Ela viajava com as roupas que ela usava na Inglaterra, no meio daquele calor, mas uma das mais que conhecia os beduínos da época também, no começo do século XIX. Era contra o voto feminino, ela era contra o voto das mulheres, assim, tipo, uma personagem também muito enigmática, assim. E aí, mais recentes, tem duas viajantes negras também, que eu também esqueci o nome. Tem uma que foi para a Guerra da Crimeia, era jamaicana ela, e ela quer muito trabalhar lá como enfermeira, e aí de alguma forma consegue, mas nossa, ela sofre muito racismo, não querem deixar ela ir. A Mary Seacole, Mary C de mar e Cole, né? Seacole. Ela também escreveu um livro sobre essa viagem dela, depois no final recebeu condecoração na Inglaterra. E aí tem uma outra que eu queria muito ler isso, que eu li no livro da Giovanna Xavier, História Social da Beleza Negra, que é uma americana negra que vem para o Brasil, vem para o Rio de Janeiro, viaja sozinha pelo Rio de Janeiro e volta com uma fórmula de cabelo que ela vende lá nos Estados Unidos, faz o maior sucesso, mas eu esqueci o nome dela. Sim, mas tem no livro da Giovanna Xavier. Legal. Agora, as mais recentes, estudo, né, século XIX, virada do XX, eu gosto muito da norueguesa chamada Erika Fetland. Eu vi uma entrevista com ela em São Paulo, que eu acho ela é excepcional, assim, ela também fala trocentas línguas, ela viaja, tipo, raiz mesmo, assim, tipo, ó, vai nos lugares, ela é jornalista também, vai nos lugares, fica lá, tipo, é bem nesse nível, assim, mas ao mesmo tempo de desconstrução do que é essa ideia de descobrir ou explorar um país, né? Então, a editora Aine publicou 2 livros dela já, um é o Sovietistão, que é ela viajando o Cazaquistão, Uzbequistão, Tadiquistão, Turcomenistão e Quirguistão. É um livro que eu recomendo. E tem um outro que chama Fronteira, que é ela viajando, que é o mais recente, que é ela viajando pela borda do Império Russo. Ela falando das fronteiras ali. Esse eu comecei a ler e já no começo ela fala, ó, esse negócio de descobrir não tá nada a ver e tal. E agora está escrevendo um livro sobre o Império Português. E ela aprendeu português viajando. Ela já falava russo, enfim. Também é multilinguista, assim. E eu quero muito ler para ver como é que vai ser isso. Só que ela ainda está escrevendo em norueguês, aí depois até traduzir, enfim. A gente vai incluir todos esses nomes na descrição desse episódio para que o público possa ir atrás e fazer sua pesquisa. Eu posso só indicar mais 2? Por favor. Aí tem outra que é uma inglesa também, que é um outro livro também da editora Aine, que chama Impérios do Indo, que é um livro muito lindo, que ela percorre desde a foz do rio Indo, ali no Paquistão, até a nascente. Então ela vai indo até o Tibete. Ela não consegue entrar no Tibete, mas enfim, até onde ela consegue ir. E é um livro também, eu acho, traz outra visão também de como dá para fazer essas viagens. E também é, de novo, né, aquela coisa bem sem hotel, né, aquela coisa mais raiz, assim, que a gente fala.
E um livro que eu acho muito interessante é o Escute as Feras, da Anastasia Martin, uma francesa, que eu acho tem também questões ali, mas enfim, não quero entrar muito nisso, mas eu acho que é um livro também muito interessante para se pensar nessa relação com o outro, assim, quando você está viajando também. Então, ou então você está trabalhando com essa alteridade o tempo inteiro. Então, eu acho que também é um livro que traz muitas questões, né, para o bem e para o mal. Legal. Eu acho que dá para pensar em muitos desses, assim, nesse debate também como o legado do colonialismo, né? Que persiste, enfim, é um debate de como o turismo é uma forma de colonialismo, né? Vamos dizer, é uma expressão de como o modo como a gente viaja e enxerga outras culturas. Tá pautado por isso, né? Um consumo. E um outro autor que eu também que eu recomendo, eu gosto muito dos livros dele, assim, é um polonês que chama Rudyard Kapuscinski. Ele escreveu um dos meus livros preferidos, é Minhas Viagens com Heródoto. Assim, eu também tenho outras questões, mas enfim, não deixa de ter sua importância. Ele tem livros ótimos sobre a Etiópia, que chama Império, Imperador, sobre o Haile Selassie, enfim. Ele viajou por muitos lugares também, jornalista, e tem muita coisa para contar também, assim, interessante. Legal. Paula, antes de encerrar, eu só queria uma coisa que eu acho que pode ser que você participa ativamente das publicações da editora Tabla, né, que tem a curadoria circunscrita ali em literatura da África Árabe, Oriente Médio. O que te fascina nessa literatura, nessa literatura, nesse recorte que, enfim, eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito bonito, muito bacana, e trazendo autores que não são conhecidos por aqui, né? Como que você começou a descobrir essa literatura e o que te fascina nessa literatura? Nessas literaturas, né? É um plural. Quando as pessoas me perguntam isso, eu simplesmente falo que eu viajei. Quando eu estava com 23 anos na faculdade, eu fiz 23 anos na viagem, na verdade. Estava terminando a faculdade de jornalismo, eu tinha juntado um dinheiro, enfim, tenho esse privilégio de poder viajar, eu também sei que é uma questão de privilégio, não só financeiro, mas também, enfim, sou uma mulher branca, então isso também facilita muito a circulação. E aí viajei 3 meses pela Ásia. Aí eu fui para China, Paquistão, Índia, Nepal, Irã e Turquia. E aí foi acho que uma das épocas mais incríveis da minha vida, assim, me abriu muito os olhos, abriu muito a minha concepção de mundo, visão de mundo, me deu outras perspectivas, assim, de tudo. E aí eu sempre quero voltar. E aí eu, enfim, fui viajando para esses lugares, sempre que dá eu vou. E aí, a partir de um determinado momento, eu vi que o que eu queria estudar mesmo não era... Porque tinha uma época que eu quero estudar Ásia. Aí, sei lá, fui fazer chinês. Aí, tinha uma época que eu queria estudar Índia. Eu fui pulando de um lugar para o outro, até que eu resolvi que o que eu gosto mesmo de estudar é islamismo, né? O mundo muçulmano, que é muito heterogêneo. E é muito fascinante, porque ao mesmo tempo é próximo, mas é muito diferente. Aqui no Brasil a gente tem pouquíssimo conhecimento disso, né? Então, eu vejo eu conversei uma vez com uma refugiada da Síria, que ela falou, não, eu cheguei aqui, as pessoas não sabiam o que era o Alcorão, o que era o profeta Mohammed, eu fiquei chocada. E aí eu pensei, nossa, é o mesmo choque que eu tive na China, quando uma chinesa veio para mim e falou, você é do Brasil? É onde tem aquela estátua daquele homem de braços abertos, né? Aí eu falei, gente, é um lugar que Jesus Cristo é tipo uma estátua dos homens de braços abertos, né? Então,
você fala, nossa, gente, o mundo é muito maior. E aí comecei, enfim, para estudar mundo islâmico, no mínimo, tentar aprender árabe, né, que é a língua, né, então, que é uma língua muito difícil, eu tô aprendendo, assim, agora eu dei uma parada, mas eu vou retomar, e aí a partir disso, uma coisa vai puxando a outra, eu acabei indo para a história, né, que é uma área que eu gosto muito, né, que é a minha área, né, mais do que jornalismo, e aí fui fazer mestrado, doutorado, enfim, quero fazer um pós-doc ligado a isso, assim, mas não só ao mundo islâmico, né, o que me interessa também é pensar em alteridade, e porque eu também, eu não estudo, o meu tema, né, que eu falo, esses viajantes disfarçados, ele não é um tema viajantes disfarçados de muçulmanos, né, mais especificamente, mas ele não tá é difícil até eu colocar uma caixinha, assim, nele, ou tipo, a minha pesquisa, porque eu vou estudar história islâmica, eu vou estudar história dos imperialismos, eu vou estudar religião, eu vou estudar várias histórias de vários lugares também, então também não é um trabalho fácil, porque como esses viajantes eles se deslocam muito, então para você fazer um estudo mais sério você tem que pelo menos ter alguma noção, né, de como é que são esses lugares, que são esses países, como é que era a relação colonialista ou não colonialista, enfim, a relação entre cada povo ali dentro também, então é muito complexo, assim, o Burton viajou para trocentos lugares, assim, eu li desde a Índia até, tipo, a Etiópia, sabe, da Abissínia, então, assim, também exige, e isso eu gosto também, me exige entrar em contato com várias outras coisas diferentes e que não estão fechadas em fronteiras ou em rótulos até temporais, assim. Então, eu gosto dessa possibilidade de também poder viajar dentro desses temas, assim, né? Não ficar só em um lugar ou só em um tema muito fechado, específico, eu acho que eu ia ficar um pouco entediada. Assim. Faz todo sentido isso, por tudo que a gente conversou hoje, um campo de investigação que seja não identitário, né, Paula? Exatamente isso. Eu não gosto dos rótulos também, assim, então eu também, essa coisa das disciplinas, assim, eu te confesso, eu fico bastante... Assim, as disciplinas dentro das disciplinas também me deixam muito confusa, assim, porque eu não sei onde me encaixar. Que onde bom. encaixar minha pesquisa. Que bom. Olha, E aí a Tábua também é isso, né? A Tábua faz esse trabalho excepcional, maravilhoso, que eu admiro muito, e tô muito feliz de poder ser colaboradora delas. Que legal. Muito bom, muito bom. Paula, parabéns pelo seu trabalho. Volto a destacar Direito à Vagabundagem, as viagens de Isabelle Eberhardt, que é uma reunião... A minha pesquisa é uma vagabundagem também, né? É muito interessante, porque o Baleias no Deserto, que é meu livro mais recente também, as pessoas falam, mas teu livro é nutrição, é meio ambiente, é psicanálise, porque tem psicanálise também. Peraí, é um ensaio que atravessa tudo isso. Aí eu tento defender um ensaio como um gênero que é um gênero de atravessamentos, né? E que é perturbadora essa ideia para muita gente mesmo, né? Mas para debater certas coisas, não dá para a gente ficar dentro a gente tem que ultrapassar certos enquadres, né? A gente tem que refazer esses enquadres. Então, faz todo sentido isso que você tá... E é muito bacana, é muito bonito, porque... E até historicamente, né, Paula? A gente não precisa, né, falar, não, eu vou ficar aqui, né? A gente pode seguir viajando também, né?
obrigada. E, Thiago, a gente não falou de Mianmar, né? Eu acho que a gente tem que marcar um dia só para falar de Mianmar, do seu livro, da sua viagem. Eba. Que eu também já fui. É um país que me fascina muito. Vamos sim. Que ninguém conhece, ninguém sabe o que é. Pois é. Então, me fascina, mas me fascina muito também. Então. Que legal, legal. Um prazer, Thiago. Paula, muito obrigada de novo pelo espaço. Obrigado. O prazer é meu.